e aí estamos trabalhando para nos tornarmos pessoas ativas. Não é? Não é isso que nós queremos ser, ativos? Então, já que nós queremos ser ativos, vamos levantar um pouquinho? Já levantou, não foi, jovem? É para levantar, vamos logo, né? Vamos à ação, né? Muito bem. A levantar um pouquinho da cadeira para tirar um pouquinho, né? A ferrugem. Ficar em pé é bom? Olha aí para a pessoa que está do lado de vocês, de um lado, do outro. No seu caso, tem aqui um monte de desencarnado, né? Tem. Já olharam a pessoa que está do lado? É alguém que vocês conhecem? Normalmente, né? Porque quando nós nos sentamos no salão, nós nos sentamos do lado do companheiro, do namorado, do marido, do noivo, da mãe, da irmã, da filha. Mas tem outras pessoas que nós não conhecemos. Dá uma olhada aí para trás também. Não é? Não tem? Aqueles que estão na parede, também tem alguém atrás, não tem? Tem um aí que tem Jesus Cristo. Olha que rapaz iluminado. Olha, ele está com Jesus Cristo fazendo companhia a ele. E uma outra que está com Chico Xavier. É brincadeira um negócio desse? E aqui às minhas costas eu tenho quem? Francisco de Assis. Quer coisa melhor que isso? Só duas dessa. Vamos então, já olhamos o companheiro, já ficamos em pé, já até sorrimos, tiramos um pouco o peso da nossa fisionomia. Vamos então agora dar um abraço nessa pessoa que está do nosso lado, por favor. Que esse abraço possa ser sentido por todas as pessoas que estão nos assistindo na TV Harmonia, que se sintam também como nós, recebidos e acolhidos. Tá certo? Querem sentar ou querem assistir em pé? Sentadinho é melhor, né? É mais confortável. É bom esse movimento? É muito bom, né? Essa ação é extremamente positivo, porque mobiliza em nós novas estruturas, mobiliza em nós o compartilhamento da nossa energia com a energia de um outro alguém. Às vezes nós temos certo receio, e eu já vi muitas pessoas falando sobre isso. Eu não gosto muito de abraçar as pessoas, porque o abraço ele é uma troca, né? E eu posso, de repente, dar a minha energia harmonizada para o outro e receber dele aquela que não está muito harmonizada. Mas isso não é verdade, porque a gente só vai assimilar aquilo que nós desejarmos. Portanto, nós podemos ir aí a vida fora abraçando sem medo de ser feliz, porque o abraço é uma terapia. Porque o abraço, o abraço tem um papel fundamental de permuta. Eu dou um pouco de mim e o outro dá um pouco dele. Então é sempre muito bom abraçar. Abraçar à vontade, não tem contraindicação, e a posologia não é 3 vezes ao dia, não. Pode ser a cada 15 minutos, eu posso perfeitamente estar aí abraçando as pessoas com quem eu convivo, as pessoas que estão próximas de mim, porque isso é ação. Isso é ação. E ação é o quê? Movimento. O nosso capítulo desta noite fala exatamente sobre isso. Sobre movimento. Então, Né e o Lúcio, nesse livro, Jesus no Lar, vocês já adquiriram o livro? Alguém já tem o livro? Olha, é um livro que, para quem faz Evangelho no Lar, é um livro que traz uma contribuição muito boa para as nossas reflexões. O nosso trabalho tem sido, no transcorrer de 2015.1 e .2, em cima deste livro. O nome do livro é Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o espírito que psicografou se chama Né e o Lúcio. Então, este livro ele traz, em cada capítulo,
ele traz sempre um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E em cada uma dessas histórias que Neio Lúcio nos traz, ele sempre traz a história e traz por trás da história uma interpretação significativa que sempre é algo que nos toca, sempre é algo que nos impulsiona a fazer algo diferente. Então, esse capítulo de hoje não é diferente, não. Por isso eu comecei pedindo a vocês que se movimentassem. Porque o capítulo da noite de hoje se chama O Imperativo da Ação. Quando nós falamos em imperativo, lembra o quê? Mando, o que mais? É imperativo que você realize determinada ação. O que é imperativo? Algo que você deve realizar de uma forma urgente. Não é isso? Concordam com isso? Então, o que seria o imperativo da ação? Que estímulo seria esse? Que este capítulo estaria nos provocando. O que é ação? Movimento, né? Então, seria, traduzindo já antecipadamente, a urgência de buscarmos por movimento em nossa vida. Aí existe, eu acredito que aqui tenham muitos da minha faixa etária, ou poucos, mas na minha época de juventude, existia um autor, um cantor e um compositor, que ele, numa das suas melodias, ele dizia o seguinte: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu tenho esta parte da música como um hino de movimentação na minha existência. Toda vez que eu sinto que eu posso dar mais de mim, eu me lembro sempre comento, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, você vai e faz a coisa acontecer. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo, que é um capítulo pequeno, não é uma leitura cansativa, porque é uma história, não é? E, ao término da leitura, nós vamos refletir o que este capítulo está provocando em cada um de nós. E certamente está. Que nós possamos incorporar a mensagem que aqui está. O capítulo é o 45, o imperativo da ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Felipe, circunspecto, solicitava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, ao ver de Tiago, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuas ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo o contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilentas? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada e sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago,
Qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor. Redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos, a plantação inútil? O interpelado pensou, pensou e esclareceu. Indiscutivelmente a terra boa, desprezada porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção a Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a túnica que não foi usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: o que acontece ao talento sepultado? Judas respondeu: perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com um olhar dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruínas ou voltados ao abandono? André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro: qual é em verdade a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou o bem-humorado: o templo está repleto de adoradores, e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o mistério da boa nova. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Digam que esse trecho, este título e este texto não é provocador. Digam aí se não é. Muito, não é? Porque começa o texto falando justamente de algumas inquietações que na época de Jesus já existia, de qual o caminho para encontrar o reino de Deus. E isso é uma inquietação que já existia na época de Jesus e que hoje ainda nos inquieta. O que fazer para alcançar o reino de Deus? Devo me entregar à vida da meditação? Devo me entregar a uma vida de contemplação das coisas da natureza? Devo me isolar do mundo para não me contaminar com as dificuldades e a violência do mundo? O que fazer para alcançar o reino de Deus? Essa era uma inquietação que os discípulos de Jesus naturalmente tinham. Porque Jesus, quando viveu entre nós, há mais de 2000 anos atrás, ele se acercou de um pequeno grupo, não é? De um grupo de 12 a 13 homens, que eram pessoas que estavam mais próximas a ele, que convivia mais próximo a ele, que automaticamente bebia dos conceitos que Jesus tinha a nos transmitir de uma forma mais direta.
E esses discípulos tinham uma inquietação. O que eles deveriam fazer para se preservar da violência, das injúrias e das dificuldades que eles poderiam enfrentar. E muito enfrentaram, né? Após a morte de Jesus, todos os seus discípulos foram perseguidos. Alguns mortos de uma forma tão brutal quanto foi o próprio Jesus Cristo na cruz, não é? Para vocês terem uma ideia, o Pedro, que foi aquele rapaz, lembram-se o que foi que aconteceu com Pedro? Num momento de angústia e de aflição, quando os soldados perguntaram a ele se ele conhecia aquele homem, que era Jesus, e que seria crucificado, ele disse o quê? Não, não conheço este homem. Em determinado outro momento, volta a ser questionado. Você conhece este homem? Não, não conheço esse homem. E por uma terceira vez, ele diz novamente que não conhecia Jesus. E ele, na verdade, era, entre os outros discípulos, um dos mais próximos, um dos que mais estiveram próximos a Jesus. Mas naquele momento, que ele sabia que qualquer atitude, qualquer colocação que ele tivesse, poderia ter uma repercussão hostil e ele também ser aprisionado e vir a sofrer. E nós temos muito fortemente o instinto de conservação, não temos? Quantas vezes nós temos certeza de determinadas coisas e para evitar um desgaste maior para nós mesmos, nós dizemos que não, essa convicção não me pertence. Não, eu não acredito nisso, porque esta é uma forma mais confortável para eu viver. Então aconteceu isso e Pedro, ele foi morto também. Sabe como ele foi morto? Jesus não foi crucificado? Ele também. Só que Jesus foi crucificado com os pés para a terra e a cabeça para o céu, não é? Pedro foi crucificado invertido, a cruz invertida. Que esta foi uma forma bem violenta que foi encontrado para que ele pudesse ser o exemplo, para que os outros se acomodassem e se aquietassem e não continuassem a divulgar a boa nova. Porque o que Jesus fez naquele período foi pegar homens simples da própria sociedade em que ele vivia, homens que tinham poucos conhecimentos de aprofundamento de conhecimento, mas que eram homens bons, que eram homens que tinham uma vontade de servir ao outro muito grande. Então, eles foram escolhidos para assimilarem as verdades que Jesus tinha a transmitir e, a seu tempo, também levarem adiante estes ensinamentos de Jesus. Então, era natural que no momento daquele, onde a sociedade estava dominada pelo poder de Roma, que essas pessoas tivessem medo, tivessem ansiedade pela sua própria preservação. Então, eles faziam uma série de questionamentos. Para alcançar o reino de Deus, o que devo fazer? Devo me isolar da sociedade? Devo viver em meditação para alcançar todo o conhecimento interior? O que fazer? E aí, Jesus dá como resposta, colocando exemplos, não é? Para que nós possamos entender que aquilo que nós adquirimos, se ela ficar parado e estagnado, sem movimento, ele se perde. O conhecimento parado, sem que ele vá adiante, ele fica estagnado. E aí faz uma comparação que eu achei bem legal, né? Quando ele pergunta, para que serve o fermento?
Para que serve o fermento? A resposta foi o quê? Para dar vida ao pão. Poético essa resposta. Naquele momento, o que Jesus queria dizer é o seguinte, que vocês precisam, os discípulos, ir adiante divulgando a boa nova, que são os meus ensinamentos. Há mais de 2000 anos atrás, não é, gente? E isso continua acontecendo nos nossos dias. Nós que bebemos da fonte dos ensinamentos de Jesus Cristo, o que é que nós devemos fazer com este conhecimento da verdade? Passar adiante. Jesus nos disse em determinado momento, não foi? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conheça aquilo que eu proponho, saiba o que fazer para atingir a tranquilidade diante da vida e você vai ser feliz. Descubra suas potencialidades e aquilo que você é capaz de realizar consigo e com os outros, e você alcançará a felicidade. Porque o reino de Deus nada mais é do que um estado de felicidade interna, não é? E aí a gente anda a vida fora, buscando pela felicidade nas coisas que estão fora de nós. Buscando pela felicidade no ter, na aquisição das coisas. E me esqueço que a felicidade é um processo interno. E que eu preciso, se acho que sou e que desejo ser feliz, buscar em mim. De que forma? Me conhecendo, não é? Qual a melhor forma de saber o que sou capaz de realizar ou não, se não for nos conhecendo? Não é? Nós deveríamos buscar um processo pessoal de conhecimento, de autoconhecimento, como nós chamamos, de maneira tal que nada que esteja ao meu entorno seja capaz de trazer em mim reações que eu desconheça. E às vezes nos assustamos, não é? Quando determinada situação nos envolve de rodão, e aí nós temos uma reação enlouquecida, e aí dizemos assim, mas eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Por que eu não sou capaz de saber do que eu posso realizar? Porque eu não me conheço. Da mesma forma, eu posso me surpreender de uma forma muito positiva, não é? Porque essa surpresa que às vezes nós somos tomados, de não conhecer as nossas potencialidades, ela tanto pode ser uma reação agressiva ou negativa, como ela pode ser também algo bom. De repente eu me descubro realizando feitos que eu não sabia que eu era capaz de realizar. O que a doutrina espírita hoje nos propõe, a partir do meado do século XIX, aí nós temos século XIX, XX e XXI, nos propõe é exatamente isso. Nos conhecermos, nos apropriarmos daquilo que somos, das possibilidades que temos, daquilo que podemos construir e movimentar, para que nós possamos ser o quê? Felizes. É fácil. Não é não? É só, não é, jovem? Claro que é. Olha o que o companheiro de vocês de salão disse. Eu perguntei, é fácil?
ele disse, é. E aí eu tinha pensado o seguinte, essa história 45, capítulo 45 de Jesus no Lar, que é o imperativo da ação, eu poderia associar ele a 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu poderia associar o capítulo 17, que é o capítulo que diz assim, sede perfeitos. Ó, eu não estou falando de felicidade. E Jesus disse assim, ó, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Ah, mas que pretensão a minha, ser perfeito, como perfeito é Deus. Mas eu sei que eu fui criado como espírito, a imagem, não é isso que a religião nos diz? A imagem e a semelhança de Deus. Não porque eu sou perfeito como Ele, mas porque eu tenho a possibilidade de ser, por através de uma conquista que é minha, por através de uma busca que me pertence. Porque no momento em que eu me conheço, no momento que eu adquiro possibilidades de me conhecer, de me amar e de amar, consequentemente, o próximo, eu adquiro a principal característica de Deus, do sagrado, que é amor, infinito amor. Então, eu posso, sim, ser perfeito. Dentro das minhas limitações, eu posso adquirir o ápice do melhor que eu consigo ser. Olhem, o ápice do melhor que eu consigo ser. Não porque os outros estão determinando o que eu seja, mas porque eu já consigo realizar. Há poucos dias atrás, eu estava numa atividade em um grupo, num dos ciclos aqui da ULI, e a coordenadora do ciclo nos fez a seguinte proposta. Vocês irão responder 10 questões. 10. Poucas, né? 10 questões. E vocês só podem responder com sim ou não. Não pode mais ou menos, não pode talvez, não pode quem sabe, é sim ou não. E cada uma das perguntas dizia o seguinte, você é bom isso? Sim ou não? Você é bom pai? Você é boa mãe? Você é bom líder? Você é bom filho? Você é bom consigo mesmo? Meninos e meninas, que provocação! Eu nunca vi 10 perguntas tão complexas de serem respondidas. Por que você só poderia responder sim ou não? Não tinha meio termo nesse contexto. E aí, quando terminou a atividade, ela aí começou dizendo assim, quem respondeu um sim? Por que só um sim? Quem respondeu 2? Quem respondeu 3, 4 e assim sucessivamente? Adivinhem quantos sims eu respondi? Digam. Chuta aí para mim. 9. Quem disse 9? Acertou na mosca. 9 sims. Os meus colegas de sala gargalharam quando viram que eu respondi 9 sims. Por quê? Não, 9 sims. Observem a pergunta dela. Para você, você é bom nisso? Sim. Você é bom naquilo? Sim. Só um não. E sabem qual foi? Ficaram curiosos, não foi? Eu vou contar. O único não foi, você é bom em evitar contendas? Não. Já ouviram aquele ditado que eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair? Então, aconteceu que esta me pegou pelo pé. Você é bom mediador? Sou.
Mas se você entrar no conflito, você sabe evitá-lo? Não. Não. Então, não poderia responder mais ou menos porque não poderia. Ou é sim, ou é não. Mas veja uma pergunta. Veja uma pergunta. Para você, o outro pode achar até que de todas aquelas 10 questões, eu só teria um sim. Mas eu, que sei o movimento e o esforço que eu faço diário, eu é quem sou a melhor pessoa para saber o que para mim eu já consigo ser e o que eu ainda não consigo ser. Isso acontece com todos nós. Não é diferente. Todos nós temos limites. E aí, quando eu pensei nesse imperativo da ação, eu pensei muito no capítulo Sede Perfeitos, não porque nós já tenhamos adquirido a perfeição de Deus, mas porque estamos nos esforçando para sermos o melhor que conseguimos ser. Se ainda não, vamos tentar fazer este movimento. E um outro capítulo, que é o capítulo 26, que diz assim, ó, essa é provocação. Dai de graça o que de graça recebestes. O que foi que eu recebi de graça que não me foi cobrado? A vida. E com ela, todas as possibilidades de ser feliz e de tornar as pessoas que estão no meu entorno pessoas felizes. Isto, qualquer um de nós aqui presente é capaz de realizar. Bastando o quê? Respeitar os nossos limites. Eu posso ir, eu sei que eu só posso ir até aqui, ó. Porque se eu passar adiante, eu vou cair, não é? Eu sei que este é o meu limite. Eu preciso conhecer o meu limite, ou os meus limites, a fim de poder despertar as possibilidades. E eu tinha ficado com uma mentalidade bem restrita ao capítulo 17 e ao capítulo 26. Mas a resposta deste menininho, que tem o quê? 7 anos? 4? Olha para isso. Menino. Eu já ia dizendo assim, ele já está chegando já no processo de tomar posse das suas possibilidades, que seria 7 anos. Ele tem 4 anos. E quando eu perguntei o quê? Foi o que eu perguntei mesmo, que eu já esqueci? É fácil ser feliz? Ele disse, sim. Sim, é fácil. Aí nos reportamos a um outro capítulo do Evangelho, que é o capítulo 8, que diz: bem-aventurados os puros de coração. Onde Jesus chegou para os discípulos que tentava impedir algumas crianças de se acercarem dele, e Jesus disse o seguinte: deixai vir a minhas criancinhas, não os embaraceis, porque o reino dos céus será semelhante àquele que com uma criança se pareça. E eu não ia nem tocar neste capítulo, mas o jovem de 4 anos nos remeteu a ele. Porque Jesus disse aos discípulos que o reino de Deus seria para aquele que se assemelhasse a uma criança, porque criança não coloca obstáculos em nada que vai realizar. Porque a criança, ela transforma a sua vida em movimento. Tudo que se propõe a uma criança, ele faz. Ele não faz? Ele faz até o que não se propõe. Imagine o que se propõe. E aí eu fico pensando, onde foi que nós que estamos adultos
nos perdemos das crianças que nós fomos um dia. O que está faltando para que eu possa retornar a ser aquela criança que dizia sim para a vida? Não é isso que a criança diz? A criança diz sim para a vida o tempo todo. A criança está sempre na afirmativa. Você quer? Quero. Você faz? Faço. Você pode? Posso. E nós aí pelos caminhos, pelas dificuldades, pelas escolhas que fizemos, por ter que conviver em sociedade, e às vezes a sociedade nos coloca entraves de ser quem somos, nós fomos perdendo essa espontaneidade, este movimento de dizer a vida sim. Dizer a vida sim. Então, quando Jesus propõe aos discípulos que eles peguem aquilo que estavam adquirindo com ele e que levasse, porque se ficasse com eles guardado, não teria o papel do fermento, que é da vida, o pão, ele fez esta proposta para todos nós. Ou nós que estamos dentro de uma religião, e mesmo para nós que não estamos professando nenhuma religião. Porque Jesus ele não colocou à frente a fé religiosa como algo que determinasse as minhas realizações. O que Jesus nos disse no capítulo 19 foi a fé que transporta a montanha, não foi? A fé inicialmente em mim mesmo, na possibilidade daquilo que eu posso realizar. Eles já chegaram. Puxa, vocês sabem que quando eles chegam, não é? Nós estamos com o tempo regulamentar, né? Nós já estamos ali no momento de concluir. Mas o que eu queria que vocês resguardassem nesta quarta-feira, dia quanto, gente? Dia 12, com relação ao imperativo da ação, é a colocação de que todos nós somos capazes de realizar qualquer ação que nós nos propormos. O próprio Jesus já nos dizia que tudo aquilo que ele fazia, nós também éramos capazes de realizar aquilo tudo e muito mais, bastando o quê? Que desejássemos realizar. O que eu gostaria de colocar como um momento de reflexão final é que nós busquemos, cada um de nós aqui presentes, no salão ou nos assistindo pelo canal Harmonia, pelo canal 2 Harmonia, é que nós busquemos identificar todas as habilidades que nós já possuímos e de que forma podemos transformar isto em competências que nos sirva para dar movimento nos ambientes onde nós estejamos inseridos. Que nós saiamos daquela condição de que as coisas boas não acontecem comigo, porque as coisas boas, para acontecer comigo, eu tenho que estar aberto. Para que eu seja feliz, eu só preciso de uma única coisa: dizer sim. Então, eu volto a perguntar a vocês, e agora olhem a responsabilidade. É fácil ser feliz? Está vendo, colega? Agora eles concordam com você. Sim, é fácil ser feliz. Eu só preciso o quê? Construir possibilidades para ser feliz. E com um detalhe: a construção é pessoal. Se a vida ainda não está me dando o retorno positivo que eu mereço, eu devo fazer escolhas que a vida diga sim para mim também. Porque no momento que eu digo sim para a vida,
o retorno é positivo. Desejo a vocês uma noite de muita construção, de muito movimento, de muita ação, e comecem a buscar em si todas as possibilidades que possuem para a construção desta felicidade que é interior, é interna. De mais, muita paz, muito obrigada pela paciência, pelo acolhimento, e uma boa noite para todos.